Oi, vamos começar nossa aula de filosofia do nono ano, com o assunto: como seria estar no lugar dos outros? Se nós nos questionarmos sobre isso, nós não teremos uma resposta precisa no momento, mas podemos chegar a algumas hipóteses. Sim, hipóteses que tanto se estuda em filosofia. O que a gente imagina sobre determinado assunto, sobre algo que a gente quer descobrir. Através dessas várias hipóteses, nós chegamos a uma resposta exata ou uma resposta mais precisa ou perto do que a gente se espera. Mas para que a gente possa responder quais as causas da bondade entre as pessoas, nós temos duas capacidades para tentar descobrir isso. Primeiro, reconhecer a humanidade do outro é quando a gente se preocupa e cuida do outro como a si mesmo. Segunda, colocar-se no lugar do outro para tentar entender seus pensamentos, seus sentimentos. Gente, essas duas capacidades, e sobre isso que eu estou falando, chama-se empatia. Você se colocar no lugar do outro, você sentir a dor do outro, você tentar ajudar o outro sentindo o que ele está passando. Isso não quer dizer que você vá mudar o seu jeito de ser e ficar igual a ele, não. Isso quer dizer que por um momento você vai pensar como ele para tentar ajudá-lo. Vai sentir suas alegrias, suas dificuldades e assim você vai poder estender a mão. Você vai ter empatia com o próximo. Dentro desse contexto, a gente pode comentar que os sentimentos de empatia, eles podem surgir entre pessoas totalmente diferentes. Por que essas pessoas também em pessoas totalmente diferentes? Porque essas pessoas diferentes, elas também sentem dores, elas também choram, elas se sentem felizes, igual a gente. Então não precisa ser exatamente igual ao outro para poder ter empatia por ele. Pode ser diferente também. Posso dizer também que às vezes a insensibilidade de alguns fazem com que a dor do seu próximo piore. Também o nosso ponto de vista às vezes atrapalha, porque às vezes a gente tenta ajudar, mas colocando o nosso ponto de vista, querendo que aquela pessoa haja da forma que a gente quer. E isso fica egoísta. A gente não vai ajudar, a gente vai fazer aquela pessoa sofrer mais. Ok, então continuando com esse assunto, a gente pode chegar em ética e cidadania e começar a pensar em exemplos de bondade e empatia. Quando a gente fala em bondade, lembrem-se, é fazer o bem, é uma qualidade. Então, quando a gente pensa em bondade e empatia, se vocês pararem um pouco para pensar, vocês vão lembrar das pessoas que são voluntários. Sim, o voluntariado. Aquelas pessoas que ajudam o outro sem pensar em dinheiro, em remuneração. Eles agem para minimizar o sofrimento e as injustiças sociais. Esse voluntariado, ele pode ser momentâneo, como em catástrofes naturais, furacões, tsunamis, erupções vulcânicas, algum acidente emergencial, ou ela pode ser contínua, como as organizações não governamentais, que visam fazer campanhas para ajudar as pessoas, certo? Eles se colocam no lugar dessas outras pessoas, eles têm empatia por essas pessoas. Então, dentro deste contexto ainda, a gente pode começar a falar sobre justa medida. Essa justa medida, que se a gente for lembrar lá no início que a gente começou a estudar do segundo bimestre, a gente estudou sobre como é chegar além do horizonte. E descobrimos que para se chegar além do horizonte, muitos filósofos disseram que era através do bem, certo? E esse bem, ele é relacionado também com a justiça. Algumas perguntas para você com relação a ser justo. Vamos lá. Agir de acordo com o bem é ser justo? Ser justo é o mesmo que ser bom ou bondoso?
Agir de acordo com o bem é agir certo? Entre outras perguntas que eu poderia formular aqui para vocês. Existem alguns conceitos de justiça ou injustiça, e eles estão relacionados à natureza e à vida social. Quando a gente trata de falar em justo ou justiça na natureza, que às vezes causa os desastres naturais, causam males às pessoas, mas aí a gente não entra com o sentido daquilo foi injusto com as pessoas, certo? Se um animal, um predador, ele pega outro para o seu alimento, a gente não pode dizer que ele é uma pessoa ruim, que ele agiu por maldade. A gente não pode julgá-lo. Mas isso pode ser em relação às pessoas, às nossas atitudes. Se a vida social da gente, a gente fizer coisas erradas, aí sim, podem dizer se a gente agiu com injustiça. Eu quero comentar com vocês que a justiça é considerada um valor. Um valor é aquilo que possui importância. E ela também pode ser considerada uma virtude. Virtude é uma disposição para fazer o bem, segundo o nosso amigo filósofo Aristóteles. Pessoal, ela nos norteia. A virtude e o valor, ela nos norteia para fazermos coisas boas, certo? Os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Mas aí a gente pode também associar essa justiça e injustiça ao sistema judiciário. Esse sistema judiciário, que é um conjunto de leis, que julga, que fala o que é certo e o que é errado para uma sociedade. Ele estabelece normas para que isso possa acontecer. Eu vou dar um exemplo a vocês sobre ser justo e ser exato. Ser justo e seja exato. Se eu digo que uma chave, ela entra perfeitamente em uma fechadura, se eu digo também que uma gaveta entra perfeitamente no armário, sem estar folgada ou sem estar apertada demais, isso é ser justo? Vamos pensar mais um pouco. O que falta ou o que sobra, gente, não corresponde à ideia de justiça. Vamos pensar nisso. Se, por exemplo, Angélica compra algo no valor de R$15, mas Angélica paga R$20 e não quer o troco. Por quê? Isso aí foi ser justo? Não. Isso daí foi generosidade, tá? Porque o justo seria a Angélica pagar apenas os R$15, que era o valor daquele produto que a Angélica ia comprar. Então, gente, o que sobra ou o que falta, a gente pode denominar de fraude. Não é justo, por mais que a gente haja com generosidade. Então, isso foi um ato que eu quis fazer de ser generosa, tá? Mas eu não fui justa. Então, pessoal, hoje nossa aula foi dentro desse assunto. Eu espero que tenha tido uma boa compreensão. Caso contrário, nós podemos fazer outra aula de outra forma que a gente possa entender, que eu possa passar para vocês um bom entendimento. Então, nós ficamos por aqui e até a próxima aula.